Boa noite, sejam bem-vindos à comemoração dos 25 anos do capítulo Estrela do Oeste da Ordem de Molay. Nós vamos fazer uma breve apresentação da história do capítulo, procurando destacar alguns fatos importantes ou curiosos desses 25 anos. Eu gostaria de falar inicialmente dos primeiros mestres conselheiros, Foi o Silvio Gonçalves, que começou sem nenhuma referência, fez uma gestão muito boa, excelente, por ser o primeiro, e acabou fazendo, inclusive, a segunda gestão. Seu sucessor foi o Fernando Trematori, que já, a partir do modelo do Silvio, conseguiu imprimir uma marca própria também, mas nós tivemos muitas dificuldades no início, os rituais ainda eram xerocopiados, nós não tínhamos quem nos acompanhasse no dia a dia do nosso capítulo, e a partir da minha gestão nós conseguimos instalar 3 capítulos, um em Ribeirão Preto, o Elias Nechar, o de Franca, Juventude de União de Franca, e um de Sertãozinho, o capítulo Norberto Honorato Prestes. Isso foi um marco importante para o capítulo Estrela do Oeste, porque a partir daí outros capítulos foram se desdobrando, Nós costumamos chamar esses capítulos depois de os Estrelinhas do Oeste, que seriam os netos do capítulo Estrela do Oeste. Quem me sucedeu no capítulo foi o irmão Braulio Aparecido Jimenez Arquila. Este foi um mestre conselheiro muito importante, porque bastante dinâmico, muito emotivo. Ele tinha, inclusive, o carinhoso apelido de espanhol, muito briguento, e marcou um divisor também importante no capítulo. E nós perdemos o Braulio, de todos os mestres conselheiros do capítulo, é o único que não está mais conosco. Apesar da distância do tempo, não ficou esquecido. O Braulio, assim como o capítulo Estrela do Oeste e também no Tio Franklin, são inesquecíveis para sempre. Depois do Braulio nós tivemos o Marcon, Antônio Marcos Marcon, que foi o primeiro mestre conselheiro estadual, dentre muitos outros que o Estrela do Oeste daria para a Ordem de Molay. A partir daí, cada mestre conselheiro, com a sua marca, foi contribuindo muito para a história desse capítulo. Depois do Marcon veio o Gustavo Ribeiro de Oliveira. Este chegou inclusive a ser venerável mestre da loja Estrela dos Campos Elíseos, um maçom atuante, se tornou um grande líder. No segundo semestre de 1989, assumiu como mestre conselheiro do capítulo Estrela do Oeste nosso irmão Marcelo Ricardo Dudkiewicz. Logo em seguida, no primeiro semestre de 90, nosso irmão Humberto Fabre. No segundo semestre de 1990, foi mestre conselheiro nosso irmão Samuel Aleixo Miguel, que teve sua gestão marcada pela comemoração dos 5 anos do capítulo Estrela do Oeste. Foi uma festa muito bonita, realizada na loja mesmo, na loja Estrela do Oeste. O irmão Samuel, juntamente com o irmão Humberto Fabre e o irmão Denis, também representou o capítulo no Congresso Internacional de Kansas City, que aconteceu alguns anos depois. Em seguida, foi mestre conselheiro o Carlos Trematori, depois o Fernando Avona Salomão, em seguida o Vandeir Nascimento de Souza, que teve também marcada a sua gestão pela compra do nosso complexo recreativo ali no Recreio das Acácias. O Vandeir foi sucedido por mim, Luiz Otávio, que teve como marca da gestão o primeiro ano de parceria do capítulo com o Cantinho do Céu no estacionamento da FEAPAM, que se seguiu por mais 6 anos e foi importantíssimo para o capítulo, com relação inclusive às construções no nosso complexo recreativo e participações em congressos. Em seguida, o irmão Fernando Neves,
Fernando Frachoni Neves no primeiro semestre de 1993. Foi sucedido pelo Luiz Bordoni, depois o Gustavo Bessa, o Daniel Manaf e no primeiro semestre de 1996, o nosso irmão Carlos Humberto Aravecchia. 1995, lá se vão 15 anos de muitas mudanças sociais, avanços tecnológicos e crescimento. Apenas para contextualizar esse período, o Brasil iniciava uma nova fase na sua economia, com os primeiros passos do Plano Real. Nós experimentávamos mais uma tentativa de acabar com essas altíssimas taxas de inflação que há décadas vivenciávamos. Começávamos o governo Fernando Henrique Cardoso, que se estenderia por 8 anos ininterruptos. Víamos incrédulos ainda o nosso jovem real mais valorizado do que o dólar americano. No nosso querido capítulo Estrela do Oeste, os tempos também eram outros. Não se pode dizer melhores nem piores, mas certamente era um tempo diferente. No segundo semestre de 1995, iniciávamos a 20ª gestão administrativa, tendo o irmão Eduardo Leandro Moura Santos como nosso líder maior. Essa gestão foi marcada pela comemoração dos 10 anos do capítulo, festa essa sonhada e muito bem orquestrada pelo nosso saudoso tio Franklin de Souza Meirelles Neto. A festa foi um sucesso, prestigiada por muitas autoridades demolês e maçônicas. Estávamos, pois, no seleto grupo dos capítulos com uma década de existência. O ano de 1996 se iniciava e o irmão Ricardo Coimbra, com toda a sua inteligência e capacidade de liderança, assumia o cargo máximo do nosso capítulo. Uma gestão marcada pela coesão e por campanhas que visavam arrecadar fundos para os términos das obras da construção da quadra do nosso complexo recreativo. No segundo semestre eu tive o prazer e a honra de assumir o cargo de mestre conselheiro do capítulo. Iniciávamos a 22ª gestão administrativa e com ela assumíamos mais uma vez, com a grande ajuda de tios e tias, a coordenação e os trabalhos no estacionamento Cantinho do Céu na saudosa FEAPAM. Um trabalho árduo em equipe e que resultou em mais uma grandiosa arrecadação dividida entre o Cantinho do Céu, o Jockey Clube e o capítulo Estrela do Oeste. E foi com essa grande arrecadação que conseguimos, ainda em 96, levantar os pilares que até hoje sustentam a nossa quadra de esportes. Em 1997, nosso mestre conselheiro era o irmão José Cossenzo Júnior, ser humano de coração enorme, que com sua humildade e dedicação comandou o 17º Encontro Estadual da Ordem Demolei, que foi realizado em Ribeirão Preto, na sede do Ipanema Clube. O Congresso Estadual, naquela época, um grande marco para toda a Ordem Demolei e que conseguimos trazer mais uma vez para o nosso capítulo Estrela do Oeste. Também é importante registrar que foi na 23ª gestão que o capítulo ganhou um dos seus maiores líderes e exemplo para todos os jovens demoleis do passado e do futuro, o irmão Davi Borges Isaac. No segundo semestre tomava posse o irmão Gilmárcio Zimmermann Martins, que com o apoio de todo o capítulo, em especial da sua família, teve a difícil tarefa de comandar o capítulo em mais uma FEAPAM, angariando também um ótimo resultado financeiro para nós e para as instituições que representávamos naquele trabalho. Já em 1998, quem assumia o tão sonhado cargo de mestre conselheiro era o irmão Michel Sleiman Raad Ambrosim. De sorriso fácil, bom relacionamento com todos, o irmão Michel foi responsável em preparar e entregar o capítulo integrado e coeso ao irmão Rodrigo Sanches Lopes, responsável pela condução do capítulo durante a 26ª gestão administrativa. Esse foi um período muito marcante para o nosso capítulo, pois, com a sempre austera liderança do tio Franklin, ficamos ao lado do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, quando da fatídica divisão da Ordem Demolei dentro do Estado, e passamos a ser conhecidos como os Fidelíssimos. Na época, demonstrando seu caráter e respeito ao Supremo Conselho, o tio Franklin nos disse: ficaremos, ainda que sozinhos, como iniciamos. Essas palavras, que até hoje guardamos no peito e na memória, serviram para divulgarmos aos 4 cantos um dos nossos maiores valores, a fidelidade. Em 1999 tivemos 2 mestres conselheiros de muito destaque. No primeiro semestre, quem nos liderou de forma exemplar e marcante foi o irmão Leandro Casadil, que, entre outras, teve a difícil responsabilidade de pagar uma grande dívida contraída no ano anterior junto à loja maçônica Estrela do Oeste. E foi também nessa 27ª gestão que, sob a liderança do irmão Leandro, instalamos mais um capítulo da Ordem Demolei, o capítulo Estrela de Ibitinga. No segundo semestre, quem nos liderou foi o irmão André Luiz Pimenta e Souza, que com muita garra
e liderança conduziu muito bem nosso capítulo durante a 28ª gestão, que ficou marcada por sediar a maior iniciação da história do capítulo, na qual ingressaram nas nossas fileiras 2 dos nossos grandes peste-mestres conselheiros, Breno Consoli e Franklin de Souza Meirelles. Por fim, e fechando com chave de ouro esse quinquênio, a 29ª gestão administrativa teve o comando do irmão Ivan Pereira de Oliveira, que nos preparou para chegarmos aos 15 anos com maturidade, organização e muita união. Foram certamente 5 anos de muito sucesso, trabalhos e conquistas, e principalmente de formação de muitos homens de bem, que estão hoje brilhando o mundo afora e carregando no peito com muito orgulho o nosso amado Estrela do Oeste. O mundo em 2000 era um pouco diferente. Não se tinha iPod, iPhone, celular colorido era raridade. Nosso presidente era ainda Fernando Henrique Cardoso e no futebol éramos apenas tetracampeões mundiais. Na Ordem Demolei, nosso grande mestre era Alberto Mansur. Por aqui tínhamos ainda a presença física do nosso inesquecível tio Franklin, que, na nossa festa de 15 anos, fizeram o discurso mais detalhado e brilhante a respeito da história do capítulo. Naquele tempo também convivíamos com o nosso irmão João Alexandre, o qual, para a nossa honra, na mesma festa de 15 anos, veio do Rio de Janeiro para comemorar conosco mais um aniversário. Alguns valorosos tios também conviviam com a gente, dentre os quais, para representar todos, lembro do nosso tio José Almeida, ex-venerável da loja e entusiasta da Ordem Demolei. Bom, vamos ao meu período. Começo pelo segundo semestre de 2000. Éramos liderados pelo brilhante, carismático e inigualável Leonardo Casadil, o Ju. Ao ser empossado, fez história do capítulo. A primeira dupla de irmãos, né, tudo porque é irmão do peste-mestre conselheiro Leandro Casadil, que chegou ao cargo mais almejado por todos nós. Os filhos do querido tio Laerte, de quem nunca podemos esquecer. A segunda dupla, a chegar ao cargo de mestre conselheiro, seria dos irmãos Klaus e Vinícius, filhos do tio Paulo Marques, a quem, igualmente, e a exemplo do tio Laerte, o capítulo deve muito. Aquela gestão, voltando a falar do irmão Leonardo Casadil, na qual honrosamente fui o secretário, se destacou pela comemoração dos 15 anos. E já percebemos que se vão 10. Festa realizada nas dependências das faculdades Koch, e cuja comemoração, que contou com 26 dos 30 PMCs de então, foi nas dependências do salão de festas da loja União e Liberdade. De tantos fatos, me lembro do bolo, com o brasão do capítulo, e também dos Casadil, a Casa de Deus, como falava o tio Franklin. Também estivemos representados pelos irmãos Leonardo Casadil e Regis Dudena, no congresso realizado no Rio de Janeiro, que comemorou os 20 anos da Ordem Demolei no Brasil. Ao iniciar a 31ª gestão administrativa, o grupo era grande e forte. O capítulo, como sempre, era vanguarda na Ordem Demolei. Recebera, no ano de 2001, como se fora para pedir bênção, o então candidato a mestre conselheiro nacional, o irmão Cassiano Moraes, no afã, no objetivo de solicitar nosso apoio, o que foi dado, numa mesa de choperia, pelos irmãos Leonardo Casadil e Vinícius Marques, aqui em Ribeirão Preto, e o então candidato, até hoje nosso amigo, devidamente eleito. Vinícius Marques, o mestre conselheiro de metas e objetivos, um exemplo de organização e persistência, que vendeu em sua gestão administrativa 1000 pizzas, isso mesmo, 1000 pizzas, e que, antes de chegar ao cargo, em caso único no capítulo, foi por 2 vezes segundo conselheiro, e sem reeleição. Alguns obstáculos no caminho, naquela época. O capítulo passa por um período de grande instabilidade política, muitos conflitos, diferentes ideias, mas o Estrela do Oeste sempre usou a lição de Fernando Pessoa. Pedras no caminho, guarde-as e construa um castelo. Em novembro de 2001, tio Franklin recebe uma ligação do então mestre conselheiro estadual, irmão Rafael Seconello. Quer saber se temos condição de assumirmos o Congresso Estadual de 2002, uma vez que o capítulo Marília não poderia fazê-lo. Tio Franklin não hesita e confirma a nossa condição. Congresso marcado para abril. Em 6 meses, haveríamos de fazer um congresso cuja organização sempre demandou período de, no mínimo, 1 ano. E assim o fizemos, sob a liderança do implacável tio Vanderlei Lima, em abril de 2002, no Mouzinho, uma escola pública, um dos alicerces da liberdade intelectual, o evento para 500 demoleis do nosso estado. Terminamos aquele ano sob a liderança serena e tranquila do irmão Adalberto Grifo Júnior. E gelados, o capítulo realizou, depois de muito tempo, lá em 2002, uma festa do sorvete. O ano de 2003 foi o marco inicial da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Brasil. E no nosso capítulo, ficamos marcados pelas gestões dos irmãos Geraldo Vicente Ferreira e Silva, Picanha, e do irmão Joaquim Mesquita Filho, o Preto. Um ano marcado por um excelente evento, Boi no Rolete, feito na gestão do irmão Geraldo, o que não era realizado desde os tempos gloriosos do irmão André Pimenta. E também pela comemoração da maioridade do capítulo, os 18 anos, na administração do irmão Joaquim Mesquita Filho. Além de, em Mossoró, Rio Grande do Norte,
termos levado a bandeira do Estrela em mais um Congresso Nacional da Ordem Demolei, através dos irmãos Geraldo, Daniel Lopes e também de mim, Davi. Naquela época também, por força do que representávamos, elegemos mais um mestre conselheiro estadual, o segundo, depois do irmão Antônio Marcos Marcon, entre o ano de 2004, e com ele a gestão do irmão Franklin Meirelles, filho do tio Franklin. De início, mas só para os PMCs, um momento marcante, a cerimônia de consagração da excelsa congregação, presidida pelo irmão Rodrigo Lopes, a maior já vista. Tio Franklin viu seu próprio filho de sangue ocupar o cargo mais importante do capítulo, que 19 anos antes ele fundara. Neste dia, após tantos anos recebendo os filhos de outros, que aceitei espiritualmente como meus, meu filho Franklin será recebido em nossa primeira e única EC. Foram com essas palavras que, através de carta, tio Franklin convidou a nós, pestes, mestres, conselheiros, para estarmos naquele dia na sede da loja. Ressalta-se, Franklin de Souza Meirelles, no capítulo, sempre foi o Fran, nunca foi o filho do tio Franklin. E o tio Franklin continuou a ser o tio Franklin, e nunca, dentro das nossas colunas, o pai do Fran. Naquela administração, o então mestre conselheiro, um perfeccionista de natureza, fez sua administração exemplo de organização, estreitando o relacionamento com a loja, levando o nosso capítulo a mais um Congresso Nacional, o de Brasília, e conseguindo na cidade de Bitinga o direito de, em 2005, para comemorar nossos 20 anos, realizarmos pela primeira vez em Ribeirão Preto uma Olimpíada Demolei. A gestão seguinte, do irmão Daniel Facioli Lopes, representou a administração de um menino prodígio. Com poucos anos de Demolei, mas com seus próprios méritos, alcançou o cargo mais alto do capítulo. De uma inteligência ímpar, comandou o nosso destino lá de Botucatu, de onde cursava o primeiro ano de medicina. Nessa administração, nasceu outro grande líder do capítulo, o irmão Felipe de Lelo, que, tempos depois, ocuparia brilhantemente o cargo de mestre conselheiro e se tornaria um destaque da Ordem Demolei em nível nacional, tornando-se secretário nacional de nossa organização. No ano seguinte, 2005, data marcante para o capítulo, 20 anos de história. E para finalizar minha passagem, lembro da gestão do irmão Breno Consoli, líder da 39ª gestão administrativa. Em 2004, em Bitinga, como falei, na então gestão do irmão Franklin, ganhamos o direito de realizar o encontro esportivo Demolei para o estado de São Paulo. Organizado, racional e inteligente, o irmão Breno não teve dificuldades em organizar, no campus do Moura Lacerda, cedido gentilmente pelo tio Oscar Luiz de Moura Lacerda, ex-venerável da loja maçônica Estrela do Oeste, o até então maior evento de nossa história. Com aproximadamente 800 inscritos, batemos todos os recordes possíveis. Acampados lá na faculdade, ficamos por 3 dias por conta da festa. Novamente, não hesitamos em convocar o tio Vanderlei Lima, que, também sem hesitar, aceitou a incumbência de nos liderar, a exemplo de 2002, em mais um grande evento. Destaque também na época para o tio Fiore Deléo, que, com sua competência habitual, conseguiu alimentar todos os presentes, sendo um daqueles que também entrou para a história do capítulo. Em poucas e reduzidas palavras, e rápidas palavras também, de 2000 a 2005, a história do capítulo foi traçada dessa maneira. Hoje não tenho dúvida, olhamos para trás com a certeza de que tudo foi bem feito, o dever foi cumprido. Os meninos se tornaram homens. E no mundo de hoje, do iPhone, do PlayStation 3, do Brasil pentacampeão do mundo de futebol, tio Franklin não teria dúvida em novamente afirmar, como fizeram em 2005, que, com todos esses homens, hoje, pestes, mestres, conselheiros do capítulo, governariam uma cidade, um estado ou também um país. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos os irmãos pestes, mestres, conselheiros que me delegaram a função de contar a parte desse período do capítulo. E dizer que, apesar de estar muito feliz em fazer parte do vídeo, era um vídeo que eu nunca queria fazer, porque se estivesse vivo, certamente, essa seria uma tarefa da incumbência do tio Franklin. Por fim, reafirmando ser esse o amor da minha juventude, finalizo desejando vida longa ao capítulo Estrela do Oeste da Ordem Demolei. Muito obrigado. Nesses últimos 5 anos, o mundo sofreu muitas modificações. O que antes era uma tradição, hoje já não é mais. Os costumes também mudaram, a sociedade de maneira geral. A inserção de novas tecnologias é a grande novidade da atual geração. Enfim, o mundo muda, mas o capítulo continua a formar líderes para a sociedade. Nos orgulhamos de que, até hoje, após o primeiro ano de fundação de nosso capítulo, nunca tivemos um mestre conselheiro que liderou o capítulo por mais de uma gestão, mostrando assim eficiência na formação de liderança dentro de nosso capítulo. Iniciamos em nossas fileiras mais de 80 membros nesses últimos 5 anos. Continuamos a ser, desde 1985, referência dentro da Ordem Demolei, no estado de São Paulo e também no Brasil.
Uma grande novidade nesses últimos 5 anos foi que sediamos com excelência o 16º Congresso Nacional da Ordem Demolei. A grande conquista do capítulo foi o maior congresso nacional que a Ordem Demolei já viu. Foram mais de 800 pessoas de todo o Brasil reunidas para tomar as decisões que a Ordem Demolei a nível Brasil precisava na ocasião. Vale lembrar que este foi o primeiro congresso nacional sediado na maior federação Demolei do mundo, o estado de São Paulo. Mais um pioneirismo do capítulo Estrela do Oeste, o Fidelíssimo. O capítulo, de maneira geral, sempre buscou representatividade fora dele. Era o que o tio Franklin sempre nos cobrava. Tivemos um secretário nacional e atualmente temos um presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Supremo Conselho. Sem contar que tivemos presentes em 3 congressos nacionais, na cidade de Fortaleza, em Cuiabá e também na nossa casa, aqui em Ribeirão Preto. A presença de líderes nacionais e estaduais também foi marcada nessa metade de década. Tivemos presente e sempre acolhemos com muito carinho os irmãos Marco Felipe Torres Castelo, mestre conselheiro nacional em 2007, e o querido irmão Guilherme Santos, grande amigo e grande mestre conselheiro nacional em 2008. Além disso, mantemos a tradição de sempre realizar as já tradicionais festas juninas em nosso complexo recreativo. É a obrigação de toda a primeira gestão do ano e uma oportunidade de confraternização de toda a família Demolei, como está acontecendo nessa noite. O momento mais difícil e marcante para todos nós, nesses últimos 5 anos, sem dúvida alguma, foi o falecimento de nosso fundador e incentivador, tio Franklin de Souza Meirelles Neto. A presença dele, eu digo por experiência própria, era inspiradora, e muito. Quando ele estava presente no templo, na sala capitular, a gente dava o que tinha de melhor na ocasião. Era uma questão de honra. Falar bem, pedir a palavra na reunião, mostrar que a gente estava cumprindo com as obrigações do cargo, enfim. Agradar o nosso tio Franklin, que tanto lutou e trabalhou pelo nosso capítulo, era uma obrigação e era uma oportunidade muito grande para o menino, para o jovem Demolei. O capítulo ainda chora sua ausência. Não somos mais sem ele como éramos antes. Tenho certeza de que daqui 5 anos estaremos aqui novamente. E nos nossos 30 anos de fundação. E como diria o nosso fundador, que está aqui com a gente, eu tenho certeza disso, vida longa ao capítulo Estrela do Oeste. Até mais.